coisa que a gente não sabe na vida do escoteiro. E aí eu falei, poxa, eu queria muito que fizessem várias coisas aqui no estúdio, mas de verdade o bom mesmo seria acompanhar esses escoteiros e ver o que eles fazem no dia a dia, naquele momento. O Ed sabe montar, viu, o nosso chefe William, uma barraca como ninguém. Ele disse que é muito fácil, né? É muito fácil. E aí hoje nós vamos conversar com o chefe William, que se encontra hoje aqui dentro do estúdio, para bater um papo com a gente, porque escoteiros, e ele não veio sozinho, veio com o Francisco, né, Francisco? Seja bem-vindo. Escoteiros é sim uma fonte de aprendizado valiosíssimo, eu acho que é muito importante, até mesmo antes do próprio esporte, a gente chamar a atenção dos nossos filhos para que eles possam participar. Inclusive, eu já digo logo de cara aqui que eu não sei se o Ed colocou os filhos dele nessa prática dos escoteiros, mas o Ed, como tem uma prática de gostar de acampar, gostar da natureza, os filhos dele entraram nesse ritmo. E me parece que quando você faz com que o seu filho entre nesse mundo da natureza, esteja mais a par do que acontece em situações que muitas vezes você não vai ter o fogãozinho ali, né? Você não vai ter muitas vezes nem a mamãe e o papai ali perto de você, você vai conseguir se virar. E aí é nesse momento que a gente imagina o seguinte, se muitas vezes você coloca um filho para essas práticas, mesmo que não seja com o escoteiro, imagina se ele participar de um grupo de escoteiros, né? Muito bom, né? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa manhã aqui para falar um pouquinho sobre escotismo, né? Verdade, e falar é escotismo, né? Escotismo. Inclusive dentro do nosso estado do Piauí, porque assim, a gente vê de vez em quando um escoteiro, uma escoteira por aí, mas a gente não vê se falar tanto e a gente precisa entender melhor e tem que saber, porque são muitos anos, 17 anos, é isso, como voluntário? Eu estou hoje com 17 anos de voluntário, comecei no movimento pelo meu filho, né? Então eu achava interessante, eu não tive a oportunidade de ser quando jovem, mas quando meu filho tinha idade, eu proporcionei a ele a conhecer o movimento escoteiro e é um movimento que você traz para a vida toda, né? Então você entra e nunca mais, se você gosta, ele nunca mais sai de você. E é verdadeiramente um grupo que vai trabalhar essa disciplina na vida desses jovens. Sim, a gente ensina, na realidade, é um ensino. A viver. A viver, né? É um ensino para a vida. Então dentro do escotismo você vai aprender a ter individualidade, você vai aprender a respeitar o próximo, a conviver, né, a coletividade. Então, tudo é feito em conjunto. Então, você tira hoje a gente tem um problema muito sério, né, com a internet. Então, a gente tem um concorrente muito grande hoje, que é a internet, celular, o tempo inteiro as crianças ali. Mas a partir do momento que ela entra lá para o grupo, ela não tem mais tempo nenhum de mexer no celular. Isso é que é interessante, porque assim, o celular ele veio, mas dentro desse programa, às quintas-feiras, né, 15 dias sim, 15 dias não, a gente tem uma neuroeducadora, onde a gente tem tido essa prática de conversação também, de estar no dia a dia tentando levar para as famílias, tentando levar para nós, mães, como a gente deve se comportar diante da qualidade de vida dos nossos filhos. Ninguém está dizendo que você tem que tirar a internet, que é o que nós estamos vivendo, nem o mundo da tecnologia, mas você tem que dar limites. E o que a gente tem percebido é que o pai e a mãe não têm conseguido trabalhar esses limites dentro da sua própria casa. E aí é nesse momento que me chama a atenção, principalmente hoje feriado, de estar com você, de estar falando sobre esse assunto e trazendo um jovem. Primeiro a gente tem que entender a partir de que idade, porque só para vocês terem uma ideia, 17 anos como voluntário pela instituição da União de Escoteiros do Brasil. E estando dentro do Piauí, na verdade, trabalhando essa parte com esse grupo de escoteiros e mostrando esse lado valiosíssimo. Eu até tenho curiosidade, você não é piauiense? Não, sou de São Paulo. Iniciei a minha vida escoteira em São Paulo com o meu filho lá, como eu tinha dito, né? Então eu participei de vários grupos, eu era da capital, depois fui para o interior, Vale do Paraíba, fiquei em Campo de Jordão em outro grupo. Então cada grupo tem uma realidade, a gente vai conhecendo a realidade de cada grupo, né? Nossa. E trazendo essa experiência para cá, para o Piauí. Aí eu vim morar no Piauí, estou há 14 anos por aqui. Sim. E aí a gente então
Deu continuidade. Deu continuidade. Hoje, junto com a minha esposa, nós fundamos um grupo lá no Dirceu. Temos um grupo lá no Dirceu que chama 32 Manduladino, né? E hoje a gente tem, em média lá, 80 crianças trabalhando. Nossa, muitas crianças, né? E a gente trabalhando com eles lá. Nós vamos continuar conversando contigo, mas eu queria muito falar com o nosso jovem. A partir de que idade você já pode inserir o seu filho ou sua filha? A criança, ela tem idade para começar, mas ela não tem idade para parar, né? Então ele entra no movimento a partir dos 6 anos e meio. Sim. E aí ele prossegue a vida escoteira dele até o 21, né? Depois do 21, se ele quiser continuar, ele continua com a gente, mas como chefe já de seção. Qual é o susto das mães quando elas resolvem levar o filho? Porque assim, a gente sabe que existe um susto para levar para a escola pela primeira vez, para levar para a creche a primeira vez. Eu acho que para também participar desse grupo de escoteiros, não deve ser muito diferente. Não. Porque essa criança vai ter uma habilidade, ela vai ter uma liberdade e ao mesmo tempo bem aquela autonomia, né? Sim. Então assim, a grande preocupação das mães é se eles não vão precisar da delas. mãe durante a atividade ou Eu durante acredito. um acampamento, porque o acampamento também é muito importante. Sim. Então todos eles já ficam esperando o dia do acampamento. Olha que né? interessante. Então a gente faz 2 acampamentos por ano, um no meio e um mais pro final. Então o auge deles é ir para esse acampamento. E aí nesse acampamento a gente vai trabalhar com eles toda a individualidade possível. Então a mãe não vai arrumar a mochila dele, é ele que arruma a mochila dele. Ai, que interessante. Né? Mas o Lobinho não faz isso, tá? O Lobinho, a gente tem a equipe de apoio que vai fazer a alimentação. Eu quero já saber dessa história da faixa etária, das crianças a partir de bem novinha. E se aqui no Piauí, realmente elas já começam com essa idade, de fato, ou se aqui dentro as crianças chegam a mais idade para poder participar. Já já a gente vai falar sobre isso. Francisco, você entrou nesse grupo de escoteiros com quantos anos? Eu entrei, eu acho que foi com 8 anos ou foi 9. Eu passei pro escoteiro, eu era Lobinho, eu passei pro escoteiro. Com 11 anos de idade, tô agora no ramo escoteiro até agora. Você tem quantos anos hoje? 12. 12 anos. O que nesse mundo dos escoteiros você conseguiu aprender, o que você sabe fazer hoje sem precisar da mãe e do pai? Eu tenho curiosidade. Aprendi várias coisas como cozinhar, fazer várias amarras que eu não conseguia. Sabe montar uma barraca? Sei. Divinamente bem. Sim, melhor do que o sozinho. Ed. Tenho certeza, Ed, que melhor do que você. É verdade. Hoje você sabe, por exemplo, se tiver em contato com a natureza e você se sentir só naquele momento, você sabe como agir? Consigo, sim. Ali é meu lar. Ali já é meu lar. Nossa. Eu já consigo viver lá sem a ajuda de ninguém. Como o seu chefe, né? Como é que a gente fala? É chefe. Chefe. Como o seu chefe te vê hoje? Por exemplo, o que se tornou mais fácil para você? Foi você ter essa disciplina ou você ter a habilidade de não precisar de outras pessoas naquele momento, mas mais de ajudar? Quando foi que você percebeu isso? Eu não sei. Nem sabe, Nem já eu sei. logo do início você já foi aprendendo. Já foi aprendendo. Passa pela tua cabeça sair? Não. Não. Impressionante, chefe. Por que eu fiz essa pergunta para ele? Você vê que ele vai vivendo e ele vai realmente não percebendo tudo aquilo que ele vai aprendendo. Vai acontecendo naturalmente. Isso é muito importante nesse grupo de vocês. Por que eu fiz essa pergunta? E as pessoas vão entender. Quando você conversa hoje com um jovem, ele tem preguiça de sair de onde ele está, que é justamente o celular, às vezes é uma televisão onde ele está ali com um jogo, muitas vezes falta de coragem de levantar para colocar seu próprio copo de água para beber, essas dificuldades. Mas eles criam situações e para eles é cansativo e é como se tivesse feito isso muitas e muitas vezes do dia. Sim. Por isso que eu fiz essa pergunta para ele. Você percebeu, chefe, que para quem está no grupo de escoteiros,
para eles é uma coisa tão natural que eles não estão muito preocupados quando foi que eles aprenderam, ou se eles tiveram muito tempo para aprender. Isso é muito interessante. Eles são educados pelo exemplo, né? Sim. Então, o que acontece? Lá a gente tem ordem, né, e regras. Então, ele vê o amigo fazendo, ele vai fazer igual. Né? A gente fala, se ele, por um acaso, como ele é novato, ele chegou agora, não sabe ainda como funciona, coisa de uma semana, dois encontros, 3 encontros, ele já está no ritmo, né, da alcateia, da patrulha dele, ou assim por diante, né? Então, é dessa forma que é aplicado o sistema escoteiro. E como é o encontro de vocês? É o aprender fazendo. Muito bom. Como é o encontro de vocês? A partir do momento que essa criança está inserida. Por exemplo, eu ia perguntar sobre a questão da idade. Essa criança com 6 anos, a mãe vai acompanhar? A gente deixa acompanhar. Até quanto tempo? Por pouco tempo, tá? Principalmente se ela tiver alguma dificuldade além, né? Sim. Então a gente deixa a mãe acompanhar por alguns dias até ela se entrosar com os outros, né? Não é coisa de aquilo que eu falei para você, coisa muito rápida, 1 semana, 2. É mesmo? Só isso? Só isso já funciona. Meu Deus! Né? Esse pouco tempo. Hoje, dentro da nossa capital, a partir de que idade as crianças começam a participar? 6 anos e meio. Tá? 6 anos e meio. Mas qual é a procura? De que idade, por exemplo? Que tem mais procura? A mais procura é lobinho. Tá? Né? É lobinho. Então, assim, que nem ele já veio do lobinho. Então, ele já está para a tropa escoteira. Então, ele tem uma sequência de vida. Depois, ele vai para sênior, depois, ele vai para pioneiro. Aí, depois, quando ele encerra lá nos 21, se ele quiser continuar, ele vira chefe como a gente. Pronto, se ele entrou para escoteiro, para o grupo de escoteiros, ele quiser sair com 18 anos, tranquilo? Tranquilo, ele vai levar a bagagem de aprendizado que ele teve dentro do movimento para a vida toda. Tá? E eu tenho certeza que um dia, quando ele estiver mais velho, tiver filhos, ele vai falar assim, ó, eu vou levar meu filho para lá porque para mim foi muito interessante a minha passagem por lá e eu quero que meu filho tenha essa experiência. Eu estava observando que o Francisco Gabriel, ele é integrante da tropa escoteira Patrulha Pantera. Isso. É diferenciado? Sim. Né? Quer que falar um pouquinho? Eu queria que você falasse sobre isso. As patrulhas são divididas por sexo feminino e masculino. Tem a patrulha de meninas e outras de menino. Não se misturam? Não. Mistura, pode até misturar. Pode misturar, mas vai depender. Mas eles, como já têm uma certa autonomia, eles podem decidir. Eu quero uma tropa só de menina, eu quero ter uma tropa só de meninos. Vai depender muito do quê? Do que, assim, as meninas, elas gostam de coisas muito mais perfeitas, arrumadas, né? E os meninos já são um pouco mais relaxados, né? Vamos dizer assim. Então, eles acabam criando, assim, um certo conflito entre eles e falam assim, não, eu quero ter a minha tropa porque a minha tropa vai ser mais organizada que a sua. Sim. Aí elas decidem, isso daí vai para um conselho, tá? Entre eles que vão decidir e o chefe vai só intermediar. A partir do momento que for aceito, isso consta em ata e a gente faz isso daí valer. Muito então legal. A gente respeita a liberdade deles de decisão. Muito bom. A faixa etária, por exemplo, ela vai influenciar no que eles vão aprender? O que eles aprendem logo de início e o que eles vão aprendendo com o decorrer do tempo? Aí são lobinhos, Sim. Tá? Então, assim, o lobinhos, ele vive um momento lúdico. A gente pode até mostrar as imagens enquanto o chefe vai falando. Ele vive um momento lúdico. Então, o que a gente trabalha com eles? Eles são chamados de lobinho porque existe aquele livro que seguimos, que é chamado o Mowgli, o Menino Lobo. Sim. Então, toda a vivência dessa criança que está na alcateia, que a gente chama de alcateia, é inspirada no livro de Rudyard Kipling, O Menino Lobo. Então, eles têm essa vivência. Então, eles acham que eles estão na floresta. Os personagens que a gente coloca para eles, todos têm relação com o livro do Menino Lobo. No caso do Francisco, ele disse que aprendeu a cozinhar. Isso. Tem idade para isso também? Tem, tá? Lobinho não cozinha. Não lobinho, cozinha. Não. Lobinho a gente leva uma equipe de serviço para poder atender eles. Eles Vai ainda até não que podem. idade esse lobinho? Vai até 10 anos. 10 anos ele já está se preparando para passar para a tropa escoteira. Aí quando ele tem 11 anos, aí ele sai da alcateia e passa para a tropa escoteira.
Muito interessante. O que falar para as mães que são mães especiais? Aquelas mães que têm filhos com autismo, aquela mãe que tem filho com TDAH, aquela mãe que muitas vezes não sabe como lidar. Essas crianças, como é que elas são inseridas dentro desse grupo dos escoteiros? São inseridas naturalmente, tá? Recebemos lá de braços abertos, a gente não tem restrição nenhuma. E a gente Isso deve até melhorar a qualidade de vida delas, e a gente vê também a evolução dele, também é muito rápido. É muito rápido. Tem menino que chega lá com a gente, ele não consegue nem ver as pessoas, ele se esconde. Né? Eu já tive casos desses, de ficar escondido num canto, atrás de uma pilastra. Quando você pensa que não, ele começa a correr com os outros meninos e tá tudo igual, tá tudo bacana, tá tudo bem. Dentro do nosso estado do Piauí, dentro da capital, como vocês têm preparado o jovem já com mais idade? E para servir como experiência para quem está em casa agora e não tem noção. Ah, mas meu filho ele já tem 15 anos, eu posso inserir meu filho? Sim. Sim, pode. Porque, por exemplo, o senhor mesmo falou, como chefe, que o senhor entrou por causa do seu filho. O senhor já tinha uma certa idade, Sim. né, para participar. E isso é importante a gente falar para as mães que estão assistindo. Como é que elas fazem para conhecer? Né? Inclusive as mães também podem participar, né? O que a gente mais precisa dentro do movimento são adultos para poder fazer o movimento andar, né? Sem adulto a gente não consegue conduzir nada. Então não adianta eu ter uma tropa aí, uma alcateia com 100 integrantes e ter 2 chefes para tomar conta. Então é bem-vindo, tá? Toda ajuda é bem-vinda. Então a mãe quer colocar o filho, mas quer participar, ela quer ver de perto o que está acontecendo, ela pode participar, ela tem o direito de participar, ela pode se tornar uma chefe, né? Aí, essa senhora aí é uma mãe. Uma mãe que quis participar também. Tá? E ela também acaba, de uma certa forma, sendo disciplinada, porque essa mãe também tem que se disciplinar. Tem, né? Porque tem mãe que tem um comportamento de super proteção. Isso. Aí, para estar inserida, ela também vai ter que ter essa disciplina. Essa chefe Gardênia, tá? ela é mãe de 2 jovens lá do grupo. Nossa, até para a própria mãe isso é maravilhoso. A gente só não deixa ficar no mesmo grupo que o filho está. Assim como a psicologia, né? Não pode atender vamos supor, os familiares. O filho é escoteiro, então a gente deixa ela com a alcateia, que são os menores. Que legal, porque senão vai ter a superproteção de alguma forma. Para não ter interferência lá, né? Não ter interferência lá com a criança que está lá no outro grupo, né? Então deixa assim separado. Antes do senhor chamar a atenção das pessoas que querem conhecer, que querem participar, que querem saber como é que funciona, eu queria muito que o senhor falasse sobre esses aprendizados valiosos que no mundo de vocês, escoteiros, essas pessoas vão levar para a vida e, ao mesmo tempo, no mundo que nós estamos vivendo hoje. O senhor ia falando sobre a questão do comportamento dos nossos filhos, principalmente relacionado a esse mundo da tecnologia. Certo. Fique à vontade. A gente procura, tá, dentro do escotismo, a trabalhar todas as áreas do conhecimento, né? Então, você pode ver aqui no braço dele, ó, cada distintivo desse é um trabalho que ele desenvolveu. Olha. Entendeu? A gente não quer que a criança se torne especialista em determinados assuntos. Mas o conhecimento ele tem, né? Lado financeiro, conhecer o lado dessa educação financeira, os cuidados bucais. Tá? Então, assim, tudo que você pode imaginar de conhecimento, a gente coloca para eles. Astronomia. Olha só. Aí depois tem as atividades escoteiras, que é direcionado mesmo à vida no campo, que é acender fogueira, porque lá eles têm funções, né? Lá a patrulha é dividida, cada um tem a sua função, é uma equipe trabalhando junto, né? Ninguém trabalha sozinho. Então a gente tem lá o cozinheiro, a gente tem o responsável da água, que é o aguadeiro, tem o lenhador, tem o almoxarife, tem o sanitarista. Então cada um tem uma função e aí a patrulha começa a andar como se fosse um reloginho, né? Tudo bonitinho. E se não anda, eles reúnem e falam, ó, não está funcionando isso. Vamos melhorar? Vamos. Aí eles pegam, se reúnem, ajudam a pessoa que tem dificuldade. Às vezes é um novato que está chegando, não entende ainda como funciona. A amizade está bem presente, né? O movimento ele é mundial, né? Estamos em 161 países. É uma fraternidade muito grande, são mais de 80 milhões de jovens espalhados pelo mundo, tá? Então é uma fraternidade. Então, assim, aonde a gente andar, aonde
Aqui mesmo, você acabou de entrevistar um rapaz Sim. que, na hora que encontrou com a gente, já veio cumprimentar, né, já estendeu Muito a mão, legal. a gente falou, isso aí é escoteiro. É escoteiro. Que- Inclusive, vamos falar sobre isso. Vamos. Porque eu achei diferente na hora de lhe cumprimentar, porque foi com a mão esquerda. E aí eu perguntei para ele, isso é uma forma também de sinalizar os escoteiros do Brasil. Escoteiros do Brasil. Todos, Vocês não, é se, universal. vocês não É um se cumprimento cumprimentam universal. com a mão direita? Não, é um cumprimento universal. Baden-Powell, nosso fundador, ele viajou muito, então tudo que ele achava de interessante naquilo, ele era militar, né? Então ele serviu muito tempo na Índia e passou grande parte também da vida na África, que era colônia inglesa. Nosso fundador era inglês e o movimento surgiu na Inglaterra, né? Então ele ia pegando cada coisinha que ele achava muito bacana e trazia para o movimento. O cumprimento ele trouxe da África, quando ele foi encontrar um guerreiro Zulu, né? O guerreiro Zulu tinha um escudo na mão e uma lança na outra, e ele jamais, né, tira o escudo para poder fazer alguma coisa, porque o escudo é a proteção, né? Então o escudo. Mas quando ele viu Baden-Powell, ele tira o escudo E cumprimento. e cumprimenta com a mão do escudo, que era a mão esquerda. Então, a partir desse momento, ele instituiu que a gente também se cumprimentaria dessa maneira, de forma a representar a irmandade e a lealdade e a confiança que a gente tem no nosso irmão de leis. Como o senhor acabou de falar, ele não tiraria nunca. E, de repente, nesse momento, existiu uma forma de respeito e de confiança. De confiança. Ele confiou naquela Então, pessoa que ali estava. Interessante. Então tem muitas histórias, muitas historinhas interessantes que a gente vai pegando ali. Muito né? legal. E eles vão aprendendo, porque é passado de história, né? Uma roda de conversa, tal, a gente vai explicando para eles como que era, como que funcionava. Muito interessante. Tá? Aí a gente fica imaginando, muitas vezes você tem fobia de algumas coisas, principalmente de bichos, né? Tem os bichos peçonhentos, os exóticos, a gente sabe que a natureza traz o que muitas vezes a gente não sabe lidar. E nós sabemos que cada dia que passa, a gente está entrando mais na natureza do que a natureza entrando em nossas vidas. Nós estamos entrando no habitat dos bichos, que deveriam estar lá na mata, somos nós que estamos entrando lá. E, de repente, para os escoteiros, há também esse outro lado, de você saber respeitar o que tem na natureza e conhecer. Para você, como jovem, o que mais chama atenção e que hoje, por exemplo, você estando aqui, em lugares, você presta atenção e você tem um certo respeito, principalmente com os animais? A gente que está invadindo os habitats dele, então a gente não pode, tipo assim, ter uma colmeia lá, pra que a gente vai estar aqui, pra que a gente vai destruir lá, caçar conversas com eles. Se elas estão lá no canto dela, não estão mexendo com a gente, deixa elas lá. Isso mesmo. E aí a gente viu recentemente que o ser humano quer muitas vezes ter um comportamento de igual para igual com alguns bichos que tem na selva. E que a gente tem que entender que muitas vezes você não nem conhece, você desconhece e às vezes você quer colocar a mão ou você quer conviver com o que não dá certo. Isso também é um aprendizado para os jovens, É um né? aprendizado, né? O jovem, né, a gente coloca desde cedo para eles, principalmente os lobinhos, né? Saber com quem mexer, com que são bicho amigos mexer. da natureza. Sim. Tá? Então, assim, somos amigos da natureza, a gente procura deixar o ambiente que a gente foi igual ou melhor do que estava, né? Então, principalmente quando a gente vai para uma mata, a gente não deixa lixo, não deixa nada, não interfere na vida animal, não se mexe em nada mesmo, né? Então, os chefes são todos capacitados, os chefes passam por orientação, por uma capacitação técnica. Meu grupo mesmo tem gente, são 5 pessoas que trabalham com contenção de animais peçonhentos, não peçonhentos. Então a gente tem essa habilidade de trabalhar. A gente, logicamente, a gente não deixa eles mexerem. Se tiver a acontecer, quem interfere em alguma coisa, se apareceu uma cobra ou se apareceu uma aranha, alguma coisa que pode aparecer, porque a gente está no meio da mata, saber né? como lidar com Como elas, lidar né? com isso. A gente não mata, a gente transfere. Pega uma cobra, transfere de lugar, põe ela para outro canto, ela não vai voltar. Né? Uma curiosidade, por exemplo, eu tenho muito medo. Muito medo. Eu já passei por uma situação onde a cobra correu atrás de mim. Quando eu falava isso, todo mundo sorria. Mas isso realmente acontece. Acontece. Né? Você
Tinha medo antes de entrar nesse Tinha mundo? muito. E Muito hoje? medo de bicho. Não tenho mais. Qual era o bicho que você tinha medo? Eu tinha muito medo de aranha. De aranha? Muito. Porque E- lá em casa teve uma vez que tinha um ninho de aranha e cresceu uma grande, que ela quase me mordeu, saí correndo. Ainda lembro do dia. Aí você tinha medo. Hoje, Tinha. de boa? De boa. E cobra? Cobra? Você Eu não nunca tinha nem medo, vi não? Cobra, não. Hoje, de boa? Aham. Mais do que antes? Mas Hoje você consegue identificar uma cobra que, por exemplo, possa ser venenosa ou não? eu acho que não, porque. Ainda eu não, né? Ainda não. Porque eu nunca estudei essas partes das cobras. Pronto. E também, nesse sentido, a idade também vai influenciar? Influencia. Tá? Quanto mais velho vai ficando dentro do movimento, Mais experiências. as atividades acabam sendo diferentes, Sim. de acordo com a idade. Pronto. Isso é Tá? interessante Então você ele vai falar. aprender isso daí mais pra frente, Mais né? pra frente. Logo a gente está levando lá pro nosso grupo um especialista em sapo, Ai, né? Porque é muito comum você ver aí o pessoal pegar o sapo, ficar brincando. brincando com o sapo, fazer coisa que não deve com o sapo, né? Então, para orientar, né, direitinho os nossos membros, ele está indo lá para o nosso grupo para ensinar como manejar o sapo, que o sapo não é perigoso, que o sapo não vai fazer nada com a Mas gente. ele tem as defesas dele, Mas ele né? tem a defesa dele, né? É um estudioso, ele também é um chefe escoteiro, né, que estuda a toxina do sapo. Ai, que interessante, parabéns. Francisco, eu quero agradecer pela sua presença, mas antes da gente terminar falando aqui com o chefe, eu queria que, olhando para essa câmera, você pudesse mandar uma mensagem para os pais que têm jovens assim como você. O que você tem para falar para eles relacionado aos filhos? Apresentar esse grupo dos escoteiros, incentivar o filho. Para você, com certeza, foi maravilhoso estar sendo. E o que você, por exemplo, na escola deve ter melhorado muito o seu rendimento escolar, deve ter sido muito bom para dentro de casa, com seus pais, com os irmãos, lidar com os amigos. E aí, de uma certa forma, a gente ouve muitas pessoas dizerem: ah, porque no mundo as pessoas, o amor está esfriando. E muitas vezes a gente tem essa sensação, mas a gente não pode colocar isso em prática, né? O movimento escoteiro eu aprendi, eu mudei. Antes de eu entrar, eu era diferente. Depois que eu entrei, eu mudei completamente. Eu fiquei muito melhor em várias coisas, aprendi várias coisas. Você se sentia o quê? Você se sentia mais... Hoje você é mais calmo? Sou. O que você mudou? Que você sentia que não era legal assim, que você teve que mudar? Eu era mais sozinho, eu não queria eu não gostava de fazer amizade. Agora que eu entrei, sou mais extrovertido. Se socializou mais? Muito mais. Que legal. E para a família, isso é uma bênção, né? Dá um recado para os pais, para incentivarem os seus filhos a conhecer esse outro lado como você conheceu. Pais, no movimento, eu nem sei o que falar. Isso que você falou. Olha só, você convidar os pais para conhecerem, assim como seus pais te levaram. Porque você viu, você não se socializava, você não gostava de fazer amizade. Você já imaginou quantos jovens tem agora em casa que não querem nem sair do quarto? Então, assim, incentivar os pais a levarem essas crianças para conhecer, não é verdade? É mesmo. Coisa linda! Minha primeira vez aqui. E eu tô muito feliz com você. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Você acabou de dar um recado pro pai e pra mãe, sem precisar dar esse recado olhando pra câmera. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você acabou de vencer esse momento. Você está se socializando com quem está em casa, conversando aqui comigo, com a tia Vanusa. Sabe por quê? Porque quando você fala que você não conseguia fazer amizade, que você não conseguia se socializar, e que está no grupo de escoteiros, mudou você já disse tudo. Não precisa falar mais nada. Parabéns, tá? Tô muito orgulhosa de você, tá? E continue vencendo tudo. Você já venceu um outro lado, ser famoso. Aí tá todo mundo te vendo aqui famosão, não é verdade, chefe? Né? Isso é um desafio. É a gente enfrentar. Você sabia que eu tinha muita vergonha de estar na frente da tela, da televisão? Porque, na verdade, eu tinha vergonha até de fazer uma leitura perto dos colegas em sala de aula. Você já imaginou trabalhar na televisão? Entrevistar você, que é famoso, que faz o que eu não faço? Eu tenho medo de bicho.
né? Então, para mim, é um orgulho estar com você aqui. Você já venceu uma nova etapa da tua vida. Agora você está na etapa do famoso. Ficou famoso hoje aqui, hein? Não é verdade, chefe? Muito bom, né? É verdade, né? Isso daí ele está aprendendo ainda. Sim, chefe. Com certeza, né? Lá no futuro, quem vai substituir será ele. Com né? certeza. Ele vai dar continuidade naquilo que a gente está fazendo hoje. E é um né? orgulho, né? É uma felicidade. É um orgulho. Olha o que ele falou, que ele não gostava de fazer amizade. Hoje, quantas jovens a gente tem em casa Nossa, que não é quer verdade. acordo com ninguém, Com não ninguém. quer fazer amizade com ninguém, quer viver só naquele mundinho. Eu queria que o senhor convidasse as pessoas a conhecer, a saber como é o trabalho de vocês. Eu, particularmente, acho que no mundo que nós estamos vivendo hoje, na época que nós estamos vivendo, há uma necessidade dos pais levarem os filhos para conhecer esse mundo dos escoteiros. Sim, mais do que antes. Sim. É muito bom, tá? O convite está feito, está aberto, né? A gente tem aí uma vasta experiência dentro do movimento, né? Tem chefes que são muito mais experientes do que eu, que está com a gente ainda até hoje, né? E é bom, quer conhecer, estamos à disposição. O escotismo não tem idade. Não tem idade, está de portas abertas para todos que quer ir lá, ver um pouquinho como que funciona, faz uma experiência. Primeiro a gente faz uma experiência com a criança vai e a gente coloca lá no meio deles, lá numa roda lá de escoteiros ou de lobinhos. Aí a criança, se ela gostar, ela fica, né? Ela não pode ficar. Quais são os lugares que vocês costumam levar essas crianças, principalmente assim no início? Geralmente a gente fica mais dentro da sede, tá? No início a gente fica dentro da sede, mas a gente sai muito também, né? A sede fica no Disseu? Não, tem várias sedes. Tem várias sedes. Tem várias. Hoje no Piauí são 15 grupos. 15 grupos. E 2 seções autônomas, tá? Esses 15 grupos espalhados no território do Piauí, mas não abrange ainda todo o território, porque o território do Piauí é imenso. Verdade. Né? Então a gente quer expandir, a gente está em plena expansão. A nova diretoria só tem 2 meses de trabalho e a gente está muito preocupado em expandir, levar isso daí para outros municípios, levar esse projeto para outros municípios. Tá? Vocês têm Instagram? Tem Instagram, tem Escoteiros PI, PI, tá? Tem União dos Escoteiros do Brasil, também você pode pesquisar lá. E ele vai dar uma lista de grupos, de localidades que tem o movimento. O movimento hoje ele está em 1.261 municípios do Brasil e há muito ainda a se expandir aí, se Deus nos ajudar. Você pode contar com o nosso apoio, viu, chefe? Eu quero que o senhor venha mais vezes aqui para chamar a atenção, para convidar os pais, para convidar esses jovens, para incentivar essas pessoas. Vamos tentar tirar essas crianças desse mundo que elas estão. Ninguém está querendo que elas larguem o que é para continuar, que é o mundo da tecnologia, mas saber lidar com as situações. Né? A gente sabe que agora, recentemente, teve um apagão na Europa, né? Teve um apagão seríssimo na Europa que causou, de uma certa forma, uma certa confusão na mente das pessoas. Um escoteiro vai saber lidar com algumas situações que provavelmente eu ou qualquer outra pessoa não saiba. É verdade. Então, isso é muito sério, isso tem que ser conversado. Muito sério, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe. Eu vim de uma época que a gente não tinha celular, a gente se virava bem sem celular, o único meio de comunicação que a gente tinha era praticamente um rádio ou uma televisão, né? E vivíamos bem. Hoje não, se você não tiver a internet conectado o dia todo, né, 24 horas do dia, você parece que não é feliz mais. E não consegue fazer mais nada. E não consegue fazer mais nada. Aí é uma moto, você vê, não tem nenhuma criança segurando um celular. Nesse momento, é quanto tempo que essa criança fica no... É pouco tempo pra gente, tá? As atividades, no máximo, em torno de 2h30, 3 horas. Mas 2 horas sem triscar no celular é maravilhoso, hein, Ed? Uma criança está num ambiente, se socializando com outras crianças e podendo estar no local onde ela vai lidar e aprender e se disciplinar, é maravilhoso. E aí, acampamentos são períodos maiores, são de 3 dias, 4 dias também. Né? Geralmente a gente está mesmo no meio de um lugar que não tem sinal de celular e também não tem nem como. Às vezes usa só mesmo para tirar uma foto, alguma coisa, mas é o tempo inteiro dessa maneira. E eles não reclamam que estão sem celular e sem contato com o pai e sem contato com a mãe. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse mais uma vez. Vocês vão fazer neste ano ainda viagens? Esse ano tem uma programada para agosto, tá? Para agosto. A gente está indo. Ele está todo animado. A gente está indo para Demerval Lobão, vai ter um grande acampamento lá, a gente está pensando em mais ou menos aí 500 pessoas por lá. É mesmo?
né? Se quiser ir lá conhecer, fazer uma cobertura lá, Que interessante. fique à vontade, é um local muito bonito que a gente está preparando Em lá. Demerval Lobão. Demerval Lobão, né? E aí já tem esse programado que eles já estão na expectativa. Ainda não saiu o edital direitinho e tal. E lá em mas Demerval, vocês ficam quantos dias? Lá é para ser 3 dias. 3 dias? 3 dias lá. Tá? Vivendo com a natureza. Com muita atividade, muita Com muita correria, atividade. muita loucura lá. Né? Muito bom. Aí tem, para a idade deles, já tem escalada, já tem rapel, já tem... Nossa, vai ser interessante, hein? Os pequenos a gente está planejando ainda o Muito que vai bom. acontecer com eles, porque como eles vivem muito lúdico, não sei o que vai acontecer ainda, eu tenho que sentar com a minha equipe para ver o que nós vamos colocar em prática para eles. Chefe, é um prazer ter ele recebido aqui com o Francisco. Francisco, você tá famoso, porque faz hora que chega mensagem nesse teu celular. Tá Acho que vendo? o Tá pessoal está famoso. assistindo ele e falou, tô te vendo Rapaz, na com televisão. certeza, mandar um abraço para todo mundo que tá mandando mensagens aqui pro Francisco, ele realmente está muito famoso, viu? E você que tá aí do outro lado, acompanha o Francisco nessa jornada aí. Gente, eu quero agradecer ao chefe William Eduardo de Moraes, o diretor-presidente do 32 Grupo de Escoteiro Mandu Ladino e é coordenador regional aqui do ramo Lombinho, região escoteiro do Piauí. Agradecer ao Francisco, né, que faz parte, integrante da tropa de escoteira Patrulha Pantera. Manda um abraço para todo mundo lá, tá bom? E dizer que o senhor tem portas abertas aqui com a gente. Obrigado, eu Tá que bom? agradeço, tá? A região escoteira do Piauí agradece esse momento que é muito importante, E a gente né? podia marcar um momento, não sei como, mas assim, pra gente ir lá onde vocês estão e aprender alguma coisa, ver o que vocês fazem, de repente montar uma barraca. Sim. De verdade, eu quero ver se o Ed realmente sabe montar essa barraca do jeito que vocês montam. De repente, acender uma fogueira Acender lá. uma fogueira, acender um lampião. Já imaginou que legal? Olha, tá vendo? Eu acho que vai ser O interessante. convite está feito, é só avisar, né? Fazer um fogo com berdeneira, bonitinho, né? Eita, que legal. Acho interessante, viu? Você as topa, práticas são Marcelo, ir boas. nessa? Ih, Marcelo já vai... Ah, Marcelo... Mas é de topa, é de topa. Topa na hora. Ainda vamos levar o Pietro. Pietro, ele tem um filho que é show. Olha aí, tem 12 anos e vendo? monta barraca. Já tem todo o aparato para ser um Muito grande bom. chefe ali. Maravilha, tá vendo bom? só? O convite É está verdade. Muito obrigada, tá, Francisco? Seja sempre bem-vindo também, tá bom? Obrigado, Maravilha. agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sempre. sobre o movimento, tá? Deixo a todos aí que puderam nos acompanhar nessa manhã aí de feriado, né? De Muito bom. 1º de maio, meu sempre alerta, nosso 73 pro pessoal do Rádio Amador, né? Que nós somos Rádio Amadores Sim, também. que legal. E bons ventos pro pessoal lá do Grupo Escoteiro do Mar Muito de bom. Parnaíba.